Shalom, boa noite a todos os seguidores, todos os irmãos e irmãs. É hoje 24 de maio de 2026, uma lição abençoada aqui do coração do Senhor para a vida de cada um. Hoje o tema do nosso estudo é Vencendo a pressão do mundo e as batalhas da alma. O nosso texto base, referência, está escrito lá em Salmos 27, versículo 3, na palavra de Deus, onde está escrito: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. O maior exemplo de confiança em Deus foi nosso Senhor Jesus, mesmo durante todo o processo ali de crucificação, né, sabatina ali, ele permaneceu confiante em Deus até o fim. Então, vivemos um tempo de intensa pressão emocional, espiritual e mental. Muitos jovens, adolescentes e adultos estão cansados, ansiosos e emocionalmente sobrecarregados. Existem pessoas sorrindo por fora, mas lutando contra a tristeza profunda, medo, vazio e até depressão por dentro. A alma, o coração, só Deus pode transformar. Então a pressão do mundo nunca foi tão forte. Comparação nas redes sociais, cobrança excessiva, medo do futuro, crises familiares, rejeição, solidão, sentimento de incapacidade. Muitos estão perdendo a esperança silenciosamente. Mas a palavra de Deus nos mostra que não estamos sozinhos. A igreja de Colossos enfrentava pressão cultural, emocional e espiritual. Paulo escreve para fortalecer aquela igreja e lembrar que somente Cristo sustenta o coração do homem. E Salmo 27 nos ensina que mesmo em meio às guerras da vida, podemos permanecer firmes. Ainda que a guerra se levante contra mim, em Deus confiarei. Nele confiarei no Senhor Jesus. Hoje Deus quer fortalecer pessoas cansadas e renovar almas abatidas, criando raízes em Deus em tempos de crise emocional, estando enraizados e edificados nele. Colossenses 2,7 vai dizer: uma árvore sem raiz forte cai diante da tempestade. Da mesma forma, uma vida sem profundidade espiritual enfraquece diante das pressões emocionais. Muitos estão vivendo ansiedade constante, esgotamento mental, crises emocionais, sensação de vazio, pensamentos negativos, medo do amanhã. Mas Paulo ensina que precisamos estar enraizados em Cristo. Raízes profundas sustentam a árvore durante a tempestade. Uma vida enraizada em Deus permanece firme mesmo nos dias difíceis. Jesus disse lá atrás que no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Ele sabe todo o teu sofrimento, né? Todas as dificuldades que o homem, né, passa, ele passou. Ele era 100% Deus, 100% homem. Então ele sabe perfeitamente, né, o que é sentir dor, o que é sentir depressão, ansiedade. Então, pessoal, Davi declarou no Salmo 27 que mesmo cercado pela guerra, por mais caótico que seja o ambiente, mantenha calma, seu coração em Deus, permaneça confiante que o milagre vai chegar. Isso mostra que a presença de Deus não elimina automaticamente as batalhas, mas fortalece o coração durante elas. Quando buscamos a Deus em oração, leitura da palavra e comunhão, nossa alma encontra descanso. Jesus continua sendo abrigo para os cansados. Uma pergunta: você tem alimentado mais sua ansiedade ou sua fé? Então, hoje em dia tem muitas pessoas ansiosas, né? Um certo dia, uma pessoa, né, no trabalho,
falou que estava ansiosa, estava do nada. Eu falei a passagem de Pedro 5,7, que está escrito na palavra de Deus ali: lançai sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele cuida de você, na sua casa, no seu quarto. Ora, fala com ele, a história, a situação vai mudar. Ele ouve as orações. O silêncio de Deus não quer dizer que ele não ouviu sua oração. Na hora certa ele vai te responder. E aí você vai ver o milagre acontecer. Cuidado com as mentiras que adoecem a alma. Tenha cuidado para que ninguém venha a enredá-los. Colossenses 2,8 está registrado: o mundo moderno cria mentiras perigosas. Você nunca será suficiente. Sua vida não tem valor. Ninguém se importa com você. Você precisa ser perfeito para ser aceito. Você vale muito. Grave isso. Você vale muito. Você custou um Deus crucificado. Entendeu? Você tem um preço inestimável para o Senhor Jesus. Foi pago um alto preço pela sua vida, pela minha vida, pela nossa família. Então você tem valor. Não deixa o mal colocar palavras negativas no seu coração. Então essas mentiras aprisionam muitas pessoas emocionalmente. Satanás sempre trabalhou distorcendo a verdade. O pai da mentira é Satanás. Então, quem fala mentira, né? Quem intriga, está seguindo os caminhos dele. No Éden ele tentou Eva usando palavras aparentemente boas, mas cheias de engano. Hoje muitos adoecem emocionalmente porque acreditam mais na voz do mundo do que na voz de Deus. Mas a Bíblia declara: você é amado, você tem propósito, você não está sozinho. Deus permanece presente mesmo no vale. O Evangelho não ignora a dor humana. Jesus se importa com os feridos, cansados e abatidos. Por isso precisamos aprender a substituir as mentiras do mundo pelas verdades da palavra. Uma pergunta aqui para vocês: qual voz tem dominado a sua mente ultimamente? A voz da culpa ou a voz de Deus? Pense, reflita. A marca de Cristo nos dias difíceis. Vocês foram circuncidados pela circuncisão de Cristo. Colossenses 2, versículo 11 está registrado: quem pertence a Jesus carrega marcas espirituais. Mesmo em meio às lutas emocionais, Deus continua transformando nossa identidade. A depressão, a tristeza ou a ansiedade não define quem você é. A sua identidade está em Cristo. Gravem isso. O mundo tenta definir as pessoas pelos seus traumas, fracassos e dores. Mas Deus nos chama de filhos. Você é filho de Deus. Isso não significa fingir. Isso não significa fingir que está tudo bem. Existem momentos em que precisamos buscar oração, conversar com pessoas de confiança, pedir ajuda. Isso não é vergonha. Cuidar da saúde emocional. Ler a palavra de Deus, orar, buscar Deus. Nós somos de carne e osso, somos falhos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus pagou um alto preço para nos salvar. Então, ainda que você esteja, pensamento de depressão, ansiedade, não tem jeito para mim, tem jeito. Enquanto a vida é esperança. Até homens de Deus enfrentaram momentos difíceis. Elias teve medo e desânimo. Elias orava, fogo descia do céu. Ele orou lá com os profetas de Baal. E fogo desceu do céu, consumiu todo o sacrifício que ele tinha feito para Deus. Mas quando uma rainha falou que ia matar ele, ele entrou em depressão e se escondeu na caverna. Elias, profeta do Senhor, ele orava
para parar o tempo, parar as nuvens de chuva e parava de chover. Ele era alinhado com o Senhor. Então já sofreu intensamente. Davi chorou profundamente. Jó sofreu intensamente. Satanás foi pedir a Deus permissão para tocar na vida de Jó. Deus não permitiu. Deixou ele acabar com as finanças de Jó, com a saúde, com os filhos, mas não deixou tocar na vida dele. E depois da provação, das dificuldades, Deus restituiu tudo em dobro. Os filhos, as finanças, a saúde, tudo para provar que Jó era homem temente a Deus. Paulo enfrentou angústias. Paulo escrevendo Atos dos Apóstolos, entre outros livros da Bíblia, explanando ali a palavra de Deus, várias perseguições. O Senhor ainda fortalece corações cansados hoje. O mesmo Deus do passado, o Deus de hoje, o Deus de amanhã, Ele é imutável. A sua palavra dura para sempre. Pergunta: as pessoas conseguem enxergar esperança em Cristo através da sua vida? Sua família vê Cristo em você? Pense nisso. Para onde está caminhando, o destino, a salvação da alma da tua família, seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos? Se você escutou essa mensagem, você tem uma grande tarefa, de falar de Jesus para a tua família, não deixar eles ir para o inferno. Assim eu creio. Conclusão: a igreja de Colossos precisou perseverar diante da pressão do mundo. Nós também precisamos. Vivemos dias difíceis, mas Deus continua sendo nosso refúgio. Aprendemos hoje que precisamos criar raízes profundas em Deus. Devemos rejeitar as mentiras que adoecem a alma. Precisamos lembrar que nossa identidade está em Cristo. A sua identidade está na cruz do Calvário. Lembre-se disso. A sua identidade está em Cristo. O alto preço foi pago por você, para você ter chance de salvação. Aqui nós escolhemos para onde queremos ir. Ah, mas eu sou jovem, eu vou viver muito tempo. Quem garante isso? Quantos adolescentes, jovens, morrem cedo por doenças, por N fatores, acidentes, etc. Mas morrer não é um problema. O problema é para onde vai a sua alma pela eternidade. Pense nisso. Sua alma, se você morresse hoje, você estaria salvo na presença do Senhor. Então, Salmo 27:3 nos lembra: ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que a dificuldade seja grande, Deus está no controle, Deus está com você. Lembre disso, nós nunca estamos sozinhos. Talvez exista uma guerra acontecendo dentro do seu coração hoje, mas Deus ainda sustenta aqueles que confiam nele. Um apelo final para finalizar a lição de hoje: se você está cansado emocionalmente, triste ou sem força, entregue seu coração ao Senhor. Jesus não rejeita pessoas feridas, Ele restaura, fortalece e renova. E oração final para a gente finalizar, pessoal. Senhor Deus, obrigado por essa lição, Pai. Guarde a vida de cada um, meu Pai. Cada seguidor, cada irmão, cada irmã que ouviu essa mensagem, meu Pai. Fortalece os corações cansados. Tira o medo, Pai, a angústia e o desânimo, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a permanecer firme, mesmo diante da pressão do mundo, meu Pai, seja qual for. Que nossas raízes estejam profundas em Ti. Em nome de Jesus, Pai, entregamos cada casa, cada família, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Que cada casa, meu Pai, seja um pedacinho do céu, meu Pai, um lugar de paz, de alegria, prosperidade, Pai. Que toda obra do inferno, meu Pai, caia por terra, meu Pai. Inveja, olho grande, macumbaria, feitiçaria não vai prevalecer sobre a vida, meu Pai, dos Teus servos, meu Pai. Tem um propósito, meu Pai, em Ti, que estão ouvindo essa mensagem. Então guarda a vida de cada um deles, meu Pai. Dá uma semana abençoada, seja no trabalho, na escola, meu Pai, no curso. Guarda a semana, Pai, livra de toda sorte de mal. Em nome de Jesus, entrego nas Tuas mãos, Senhor.
Muito obrigado por essa noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Uma noite abençoada. Beijo.